Bomba, 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 preparem-se porque a bomba está prestes a estourar. O Alexandre de Moraes não só perdeu o visto americano, mas também ele está fugindo de algo muito pior, a possibilidade real de ser preso nos Estados Unidos. O careca mais poderoso do Brasil está sendo processado na Flórida pela Rumble e pela Trump Media, sim, a empresa do próprio presidente americano Donald Trump. E a situação dele está ficando cada vez mais complicada. Agora surgiram novos casos gravíssimos envolvendo Flávia Magalhães e o Felipe Martins, com as acusações de provas falsificadas produzidas pelo Alexandre de Moraes e pela sua equipe, e até perseguição de brasileiros em solo americano por policiais federais brasileiros. A situação esquentou de vez quando o advogado da Trump Media, o Marin De Luca, deu um ultimato para o Xandão. Se ele for notificado e levado aos Estados Unidos, ele pode enfrentar desde 10 anos de prisão até prisão perpétua, dependendo do que for provado sobre a adulteração de documentos e perseguição a cidadãos americanos e possíveis crimes de guerra contra os Estados Unidos. E antes de eu trazer essa notícia, que é quentíssima, meu povo, eu quero pedir encarecidamente que você ajude esse canal a vencer a censura, clicando no link, se inscrevendo e apertando o sininho das notificações para não perder nada aqui do canal, porque aqui a gente mostra o que a grande mídia esconde. E olha só, se você quer fugir da miséria que o PT está trazendo ao Brasil, tem um jeito de virar o jogo sem depender desse desgoverno. Trabalhando com o teu celular, você pode faturar entre R$1.500 a R$2.000 ou mais por mês, sem patrão e sem humilhação. O link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo, ou mira a câmera do teu celular no QR Code que está no canto da tela. Agora presta atenção, porque o Olímpio, o nosso irmão patriota lá do canal Mundo Polarizado, fez um vídeo trazendo essa notícia importantíssima, tá? Os créditos vão todos ao canal dele, vão lá e se inscrevam, tá bom? Agora vamos assistir juntos e preste atenção. Se você acha que Alexandre de Moraes está preocupado por ter perdido o visto americano e não poder mais pisar no solo dos Estados Unidos, você está muito enganado. Na verdade, ele está dando graças, porque provavelmente, se ele for para lá, ele pode até mesmo ser preso. Como vocês sabem, eu já mostrei aqui muitas vezes em várias lives que Alexandre de Moraes está respondendo um processo lá na Flórida, movido pela Rumble e pela Trump Media. A Trump Media, que é a empresa de Donald Trump. Quem é o Donald Trump? Apenas o presidente dos Estados Unidos e o homem mais poderoso do mundo. Bom, mas a situação de Alexandre de Moraes tem se complicado cada vez mais. Nos últimos dias, nós vimos o caso da Flávia Magalhães, aquela brasileira que teve um mandado de prisão nos Estados Unidos, que foi perseguida e que chegou até mesmo a ter policiais federais brasileiros em solo americano tentando sequestrá-la. Isso é extremamente grave, mas ainda nem está sendo considerado nos processos. Isso é uma nova história que pode gerar um problema tão sério para Alexandre de Moraes que pode fazer todas as outras punições dele parecerem brincadeira. Alexandre de Moraes pode ser acusado de crimes de guerra contra os Estados Unidos. Bom, temos também o caso Felipe Martins, que está prestes aí a ser condenado e preso por crimes que não existem, só existem na cabeça iluminada de Alexandre de Moraes. E o pior, com provas falsificadas. Essas provas falsificadas foram feitas em um sistema norte-americano, ou seja, mais um crime gravíssimo, que se for atribuído a Alexandre de Moraes, eu não estou acusando nada, eu não tenho prova nenhuma, eu sou só um comunicador. Se for atribuído a Alexandre de Moraes, cara, a situação dele complica muito, mas muito mais. Agora, o problema que ele tem que resolver nesse momento é ainda o do julgamento da Flórida, porque Alexandre de Moraes está
fugindo de ser notificado. E agora o advogado da Trump Media deu um ultimato para o Xandão e também para o secretário Marco Rubio, que vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, aqui do Brasil nos próximos dias. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, vou mostrar uma nova bomba aqui que o Jeffrey Chikine está ameaçando soltar hoje e também o que pode acontecer a partir de agora. Vamos lá então? Então vou começar aqui com o meu amigo Jeffrey Chikine, advogado criminalista, que está cuidando do caso de Felipe Martins, que inclusive tinha sido retirado do caso. Cara, o Brasil realmente é uma palhaçada, né? Mas isso mostra para vocês que Alexandre de Moraes já está entendendo que ele não é realmente o todo-poderoso que pode fazer absolutamente o que quiser. Ele retirou, né, desconstituiu os advogados de Felipe Martins e depois teve que voltar atrás após a repercussão extremamente negativa e o fato de ter sido comprovado de que a decisão, mais uma vez, era uma decisão irregular. E o Jeffrey fala aqui: vou soltar uma bomba hoje sobre o caso Felipe Martins. Hoje difícil de acreditar. Descobrimos que um novo documento falso foi utilizado pela PGR nas alegações finais contra o Felipe. Fizemos perícia para comprovar a falsificação. Preparem-se. Olha, é incrível porque no Brasil a instância máxima do poder é o próprio Alexandre de Moraes. Ele tem mais poder do que todos os ministros do Supremo juntos, mais poder do que a presidência da República, o governo federal, o Congresso Nacional e aquele monte de bunda mole do Senado. Mas para quem Jeffrey Chikine vai conseguir recorrer? E aí que está o grande ponto. A partir do momento em que Alexandre de Moraes descumpriu uma lei norte-americana e utilizou um documento adulterado que supõe-se, por acusações que estão sendo feitas, que talvez as pessoas que adulteraram tenham alguma ligação com o próprio Alexandre de Moraes. Isso, meu amigo, é uma bomba atômica. E para quem acha que ele é intocável, entendam que o Brasil tem tratados internacionais com os Estados Unidos que permitiriam, inclusive, a extradição de Alexandre de Moraes. E aqui nós temos o Martin de Luca, o advogado da Trump Media, falando o seguinte, né? Vamos pegar a parte traduzida aqui embaixo, para ser direto ao ponto. Autoridades brasileiras estão bloqueando a citação de Alexandre de Moraes, uma formalidade judicial de rotina, entregar documentos judiciais dos Estados Unidos sob a Convenção de Haia. Está sendo tratada pelas autoridades brasileiras como um perigo mortal. Só para vocês terem uma ideia, tratados internacionais têm um poder tão grande na lei de um país quanto a própria Constituição. A partir de quando o país assina um tratado internacional, ele passa, inclusive, a formular novas leis dentro do país baseados nas orientações desse tratado. E o judiciário precisa aceitar e cumprir as leis internacionais dos quais o país é signatário. Em julho, a Justiça Federal dos Estados Unidos solicitou ao Judiciário brasileiro que notificasse o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo Rumble e Trump Media versus Moraes. Em vez de processar o pedido, o Superior Tribunal de Justiça, que segue as ordens de Moraes, colocou os autos em segredo de justiça, encaminhou-os à Procuradoria-Geral da República, ao PGR, né, que trabalha para o Moraes também, para o parecer e adiou o processo por meses. A PGR acaba de emitir seu parecer e é sigiloso. Então, preste atenção. O Supremo Tribunal de Justiça deveria intimar Alexandre de Moraes para o processo na Flórida. Não fez. Mandou para a PGR. A PGR em sigilo, para que ninguém fique sabendo qual a sua decisão. A PGR emitiu um parecer. Adivinhe como? Em sigilo também.
Daí o advogado fala aqui o seguinte, olha, isso não é normal. Segundo a Convenção de Haia sobre notificação, os tribunais devem tratar uma solicitação de notificação como um ato puramente administrativo, limitando-se a verificar formalidades e executá-las rapidamente. Não há base para sigilo, nem papel para o Ministério Público ou para o Executivo. Mas, nesse caso, os próprios aliados de Moraes estão tratando uma simples citação como se fosse uma ameaça à segurança nacional. O atraso é uma violação das obrigações internacionais do Brasil e uma tentativa transparente de proteger Moraes da responsabilidade em um tribunal dos Estados Unidos. Essas ações demonstram o quão profundamente o Estado de Direito foi comprometido nas instituições brasileiras para proteger um homem acusado de violar direitos constitucionais em solo americano, visando empresas americanas e criminalizando dissidentes. O secretário Marco Rubio e o Departamento de Estado norte-americano, talvez valha a pena perguntar ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que espera vê-lo esta semana, porque o serviço Rumble de solicitação de processo está sendo paralisado. E aqui tem outras informações aqui sobre as datas, né? 10 de setembro de 2025, concluso para a decisão do ministro do presidente do STJ. Ou seja, eles enrolaram de julho até setembro. Daí, 10 de setembro de 2025, recebido o auto eletronicamente pela Coordenadoria de Processamento de Decisões Estrangeiros e Recursos para o STF. E aqui, 10 de setembro de 2025, junta de petição do parecer do MPF, número 9000, blá 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 blá. E aqui ele continua, vamos lá, que tem mais. Hoje o Martin de Luca acordou animado, ó. De acordo com a Convenção de Haia sobre a notificação, a qual o Brasil aderiu em 2019, a autoridade central ou o tribunal competente, no caso o Brasil, apenas verifica se a solicitação está corretamente formatada e não é manifestante contrária à soberania ou segurança. Não deve envolver a PGR ou a AGU e nem deve exigir um parecer substantivo, ou seja, o STJ deveria simplesmente cumprir o protocolo e notificar o Alexandre de Moraes. Só isso. Não pode envolver a Advocacia Geral da União e nem a PGR. Não pode ter parecer do Ministério Público e muito menos nada sigiloso. É só um ato administrativo. Mas eles inverteram todo o processo para enrolar o máximo possível e não responder. A citação é uma notificação processual, não uma adjudicação de direitos ou acusações. O fato de o PGR ter sido solicitado a dar um parecer pode ser interpretado como uma pressão política do STJ para insular Moraes, convertendo um ato administrativo em judicial. E aqui, vamos lá, continua. Manter o arquivo em sigilo, segredo de justiça, também é extraordinário, ou seja, não é normal. Os assuntos de serviço de Haia são tipicamente públicos, especialmente quando o réu é um funcionário em exercício, porque o sigilo impede a responsabilização ou a transparência sobre se o Brasil está cumprindo suas obrigações com o tratado. Isso permite que Moraes e seus aliados monitorem e atrasem um processo indefinidamente, sem escrutínio. Normalmente, o sigilo é reservado para investigações criminais menores ou dados financeiros sensíveis, não para uma simples solicitação de serviço de um processo civil estrangeiro. Então, o Brasil está quebrando um tratado internacional com os Estados Unidos, o que é extremamente grave, para defender Alexandre de Moraes, às vésperas da reunião de Mauro Vieira com o secretário Marco Rubio, que supostamente abriria as portas para uma reunião com Donald Trump e Lula. Aquele que teve uma química, sabe? Vocês vão ver a química. O artigo 5º da Convenção de Haia exige que as solicitações sejam executadas rapidamente. Ao protelar desde agosto e escalonar as revisões pela AGU e pela PGR, nenhuma das quais tem um papel formal, o Brasil pode estar violando suas obrigações. Os tribunais brasileiros costumam processar solicitações de serviços em 30 a 60 dias. O fato de o caso de Rumble permanecer dependente
permanecer pendente após 2 meses em segredo de justiça mina o Estado de Direito, pois se trata de flagrante interferência política. E interferência política está na Constituição também, meu amigo. É o ativismo judicial. Alexandre de Moraes, a PGR, o STJ, todos esses aí que ainda podem ser sancionados pelos Estados Unidos, não têm o direito de se meter em interferência política. Eles têm apenas que cumprir o papel. Sabe aquela história que o juiz manda e escreve embaixo, cumpra-se? É tipo isso. É mais ou menos essa situação. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Existe uma possibilidade aí, ainda à frente, quando eles esgotarem as tentativas de notificar Alexandre de Moraes, de um julgamento nos Estados Unidos à revelia. E isso piora ainda mais a situação, somando-se a todas as novas evidências que estão aparecendo em relação aos casos de Flávia Magalhães e de Felipe Martins. E é justamente por isso que Alexandre de Moraes não tem o mínimo interesse em ir até os Estados Unidos responder esse processo. Primeiro, porque ele pode ser condenado. Imagina a prisão preventiva do Alexandre de Moraes ser decretada nos Estados Unidos porque ele apresenta risco de fuga, por exemplo. Seria uma loucura, né, cara? Olha como aquela velha história, né, que eu sempre falo, que o mundo não gira, o mundo capota. De repente, o Alexandre de Moraes, que bloqueou contas, está com as suas contas bloqueadas, que acabou com a vida financeira das pessoas, está com a sua vida financeira prejudicada, que perseguiu opositores, está sendo perseguido, que ameaçou de prisão, agora está sendo ameaçado de prisão, está sendo julgado por crimes cometidos contra as próprias pessoas que ele perseguiu. Bom, mas não é só ele. Olha só o que está acontecendo aqui, meus amigos. Tem mais um textinho aqui do Martin de Luca, né? Falando, essa manobra parece ter como objetivo atrasar ou obstruir o serviço oficial do Tribunal Federal dos Estados Unidos da Flórida. Se Moraes fosse notificado, ele seria formalmente levado a um tribunal dos Estados Unidos para responder por suas ações contra empresas e usuários americanos, algo que o governo brasileiro parece desesperado para evitar. Então tá aqui, essa é a parte que faltava. Por que eles estão evitando notificar Alexandre de Moraes? Porque se ele for notificado, ele pode ser formalmente conduzido, vamos chamar assim, a um tribunal dos Estados Unidos. Cara, olha a situação. E tinha gente achando que não ia acontecer nada com Alexandre de Moraes. Ixi, cara. Agora imagina Alexandre de Moraes sendo conduzido para um tribunal nos Estados Unidos. Aí um juiz percebe que ele pode ter risco de fuga e decreta uma prisão preventiva. Enquanto Moraes está em prisão preventiva, novos casos começam a surgir, novos inquéritos, como o do Felipe Martins e o da Flávia. O da Flávia Magalhães já está dentro dessa questão aqui, né? Mas tem a questão agora da perseguição em solo norte-americano com policiais federais, que aí eu não sei se abriria um novo inquérito ou provavelmente abriria um novo inquérito, né? Então, a situação do Moraes, meu amigo, seria para prisão perpétua nos Estados Unidos. Eu não estou exagerando, vocês sabem que eu não faço sensacionalismo, tá? Como eu sempre digo aqui para vocês, eu não estou falando ele vai ser preso em prisão perpétua. Eu estou dizendo, poderia ser, tá? Dentro dos crimes dos quais ele é acusado, e não sou eu que estou acusando, eu estou aqui apenas transmitindo a mensagem para vocês, dos crimes que ele é acusado, ele poderia ter prisão perpétua nos Estados Unidos. Não por causa da questão da Trump Media e da Rumble. Isso daí é 10 anos de prisão no máximo, poderia até ser menos, né? Ou poderia até terminar em uma multa bem pesada para ele. Mas pela questão da adulteração, da suposta adulteração, que a gente não tem provas ainda que realmente foi ele que mandou, mas se eles conseguirem provar, e segundo o Jeffrey Schicchini estão tentando, e também sobre a perseguição de uma cidadã americana com policiais federais dentro do território norte-americano, que seria considerado um crime de guerra. Aí, cara, acabou pro Alexandre, tá?
E aqui a gente tem os outros envolvidos, tá? O pessoal já começou aqui a mapear todo mundo que fez parte dessa situação, né, dos crimes aí mencionados por Alexandre de Moraes. Então nós temos aqui, ó, Ayrton Vieira, juiz auxiliar e amigo de Alexandre de Moraes. Alexandre Frota, que era deputado federal na época, trabalhava ativamente na denúncia de vídeos de oposição, repassando os Moraes e seus juízes auxiliares para remoção e visando prisões irregulares. Contribuía para a repressão de vozes dissidentes, violando princípios democráticos de liberdade de expressão. A Cristina Yukiko Curaçao Gomes, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, sem nomeação formal do TSE, atuava como chefe de gabinete do Moraes, executando ordens para monitorar e reprimir a oposição. Encaminhava vídeos e conteúdos de direita para investigações ilícitas, promovendo perseguição política. Dário Durigan, diretor de WhatsApp. Como diretor de WhatsApp, agia sob ordens diretas de Alexandre de Moraes, manipulando políticas de privacidade da plataforma para justificar a remoção arbitrária de grupos e perfis ligados à oposição. Implementava ações de censura sem motivações legítimas, promovendo a perseguição política e violação da liberdade de expressão, se alinhando com os interesses do TSE para silenciar vozes dissidentes. Frederico Franco Alvim, assessor do TSE, servidor do TRE do Mato Grosso do Sul e militante de esquerda, dedicava-se à caça de conteúdos de oposição, elaborava relatórios irregulares para justificar punições, participando ativamente da repressão de figuras da direita. Gisele Siqueira, secretária de comunicação do TSE. Essa aqui eu não tenho certeza se não é militante de esquerda e nora da Miriam Leitão. Aqui, ó, a nora da Miriam Leitão. Liderava uma equipe que pesquisava e denunciava publicações de direita. Atuava como canal para investigações e punições arbitrárias, visando criminalizar opositores e restringir a liberdade de expressão. Letícia Salorenzo, jornalista conhecida como Bruxa. Autoproclamada esposa de Moraes, se intitulava Bruxa e trabalhava no TSE na área de desinformação. Investigava e denunciava publicações de direita, repassando a auxiliares de Moraes para punições arbitrárias, violando liberdades individuais e visando prisões sem espaço para defesa. Ludmila dos Santos Boldo Maluf, assessora e chefe secretária da presidência do TSE. Assessora principal de José Levi, peça central do Radiolão. Era responsável por viabilizar seus pedidos irregulares junto aos gabinetes. Após deixar o TSE, assumiu o cargo de assessora do conselheiro José Levi no CAD. José Fernando Moraes Churi, assessor da Secretaria da Presidência do TSE. Delegado da Polícia Federal, atuava em parceria com Ludmila na execução de solicitações irregulares de José Levi. Além disso, servia como elo entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Polícia Federal, em virtude de sua posição na PF, e foi premiado como corregedor da ABIN. José Levi de Melo de Amaral Júnior. Levi usou sua expertise para estruturar uma fachada que legitimizasse as ações de Moraes. Ele elaborou pareceres que justificavam ações ilegais sem evidências concretas de crimes. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes, liderou uma operação de monitoramento em tempo real de conteúdos nas redes sociais, direcionando a Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação a identificar e censurar perfis de opositores. Vargas teria garantido que as decisões fossem implementadas rapidamente, sem espaço para a defesa dos alvos. E Randolph Rodrigues, senador do governo Lula, atuava como informante de Moraes, pesquisando e encaminhando vídeos de opositores para censura. Colaborava em ações coordenadas para derrubar conteúdos de direita, participando de esquemas de perseguição política. E por fim, Samara Castro, advogado, e Tiago Rondon, assessor do TSE. Esse daqui foi contratado irregularmente pela SECOM como jornalista sem formação superior. Gerenciava redes sociais do TSE para direcionar narrativas contra a oposição. Sob ordem de Moraes, coordenava ações de censura e manipulação de plataformas digitais, né?
E a Samara Castro, militante de esquerda, coletava informações de redes sociais para alimentar ações irregulares do TSE contra opositores. Após sua atuação repressiva, foi recompensada com o chefe de gabinete da SECOM da Presidência da República. Então, todos esses ainda estão em algum cargo de poder, todos eles estavam envolvidos em todo esse gabinete paralelo do Alexandre de Moraes, e todos podem acabar sendo punidos também por seus crimes. E aqui a gente vê, só para encerrar, a notícia que eu já mostrei ontem para vocês, que pode piorar ainda mais a situação de todos eles, né? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, oferece equipe de advogados para a brasileira alvo de Moraes. Flávia Magalhães recebeu apoio jurídico depois do mandado de prisão expedido pelo ministro do STF. Ou seja, meus amigos, a batata tá assando, cara. Alexandre de Moraes tá numa situação muito ruim. Olha, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. O que a gente tá vendo aqui é a maior demonstração de que Deus não dorme e a justiça divina sempre chega. Pode demorar, mas ela chega. Esse homem fantasiado de Lex Luthor, que se acha o dono da verdade, que destruiu famílias inteiras, quebrou empresas, prendeu inocentes e pisoteou na Constituição, achando que era intocável, agora está se borrando de medo de ser preso nos Estados Unidos. E olha a ironia perfeita, né? O cara que bloqueou contas bancárias de todo mundo, que jogou gente na cadeia sem direito à defesa, que censurou quem ousou abrir a boca contra ele, agora está com as suas contas bloqueadas e sendo perseguido e ameaçado de prisão. Isso é ou não é a mão de Deus mostrando que ninguém escapa do julgamento divino? O mundo não dá voltas, meus queridos, ele capota mesmo. Agora, se você é fora Moraes, comente aqui abaixo, deixe a sua opinião nos comentários. A sua participação nesse canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos e contatos e grupos do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, se você está precisando fazer um dinheiro extra, eu trago aqui uma oportunidade de você fazer entre R$ 1.500 a R$ 2.500 ou mais por mês trabalhando em casa através do teu celular. Se você acha que esses valores que eu citei resolvem parte dos seus problemas ou todos os seus problemas, escaneie a câmera do teu celular no QR Code que está aqui no canto da tela ou clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e chama a nossa equipe que nós vamos te ajudar a mudar a tua situação financeira de uma vez por todas, de uma forma honesta, limpa e digna. E para quem não acredita que o mercado digital transforma vidas e que dá para ganhar dinheiro com a internet trabalhando com o teu celular, eu vou deixar aqui um depoimento de uma mulher guerreira, batalhadora, que colocou em prática os conselhos e as dicas da nossa equipe juntamente do Tom Dimas e mudou a sua vida completamente. Eu vou colocar aqui o depoimento dela e já vou me despedindo de todos vocês, agradecendo a cada um por terem ficado comigo até aqui e desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus e fica com o depoimento. Olá, oi Nath, oi Tom. Me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso, e hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee e muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online, e estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês, são poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui e os meus primeiros resultados foi esse, minhas primeiras vendas. Eu vendi ontem de ontem e 3 vendas já fiz. E muito feliz por essas vendas. E só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.